Bom, dando continuidade ao conteúdo da disciplina de Marcos do Desenvolvimento da Física, dada pelo professor Edermerson Moraes, nosso grupo, composto por mim, Maria Adna, por Maria Luísa, Lidiane e Valesca, iremos falar um pouco para vocês sobre a teoria eletromagnética, iniciando com um breve comentário sobre a natureza da luz. Bom, no início do século XVII surgiu uma disputa entre duas teorias sobre a natureza da luz, que era a teoria corpuscular e a teoria ondulatória. E entre os adeptos da teoria corpuscular estava Newton, que acreditava que um raio de luz era constituído de minúsculas partículas materiais emitidas por fonte luminosa, e um dos argumentos que ele usou para defender essa ideia foi de que a luz se propaga em linha reta e se reflete no espelho como uma bola na parede, como nesse exemplo dessa ilustração. Eu tenho uma bola sendo lançada perpendicularmente a uma parede, ela bate e volta em linha reta na mesma direção. Nessa outra ilustração, nós temos uma bola sendo lançada com um certo ângulo na parede, bate e é refletida com o mesmo ângulo de inclinação. Já na teoria ondulatória, né, da luz, que teve como seu defensor Runges, ele apresentou em 1690 uma teoria elaborada, onde propunha que o movimento ondulatório acontecia em um meio universal, sem massa, que enchia todo o espaço. E ele chamou esse meio de éter luminífero. Certo? Esse éter luminífero, ele é semelhante ao ar com relação ao som. O som, ele se propaga no ar, então a onda, a luz, ela se propagaria por nesse meio que seria o éter luminífero, ok? Mas aí a teoria de Rungs, ela só passou a ser aceita a partir de 1800, quando o físico inglês Thomas Young mostrou experimentalmente que a luz sofria o fenômeno de interferência. Ele fez uma experiência em uma sala escura. Ele deixou a luz solar passar por dois furos pontuais, distantes 1 centímetro um do outro, e em uma tela localizada a 1 metro de distância dos furos, ele observou regiões alternadas de claro e escuro, cada região ocupando uma largura aproximada de 0,6 milímetros. Bom, e como você tem aqui nessa ilustração, duas paredes e uma com duas fendas, e aí você tem uma luz incidindo essas fendas, a luz passa por elas, sofre um processo de interferência e você consegue ver nessa parede, né, regiões alternadas de claro e escuro. E foi através dessa experiência que ele conseguiu medir o comprimento da luz e forneceu um forte apoio à teoria ondulatória da luz. No entanto, né, em 1809 surgiu um outro fenômeno chamado de polarização, que nenhuma das duas teorias, nem a corpuscular nem a ondulatória, conseguia explicar. Só em 1826 que Augustin Fresnel, a partir de seus trabalhos, né, concluiu que as ondas luminosas eram transversais e a polarização passou a ser explicada em termos da teoria ondulatória. E aí, em consequência disso, ele acreditou, né, que o éter luminífero deveria atuar como um sólido elástico, pois as ondas transversais elas não se propagam em um líquido ou em um gás. Além disso, Leonardo Euler, também em 1760, sugeriu que o mesmo éter onde a luz se propagava era o responsável por fenômenos elétricos e gravitacionais. Bom, e agora dando um breve histórico da eletricidade e do magnetismo, né? A gente sabe que desde os antigos gregos já tinham conhecimento de vários fenômenos que hoje chamamos de elétricos, entre eles a capacidade do âmbar atrair pequenos objetos quando esfregados. Eles conheciam também os magnetos naturais. Tales de Mileto foi quem descobriu essa capacidade do âmbar atrair pequenos objetos quando esfregados. No ano de 1600, o cientista inglês William Gilbert foi o primeiro a estudar sistematicamente a eletricidade e o magnetismo. Ele atribuiu essa eletrificação à existência de um fluido que, depois de removido do corpo por fricção, deixava uma
espécie de emanação. E Charles Dufay descobriu que a eletricidade produzida por fricção ela podia ser de duas classes, positiva e negativa. Ele constatou que havia dois tipos diferentes de eletricidade. A produzida pelo âmbar, borracha e outras substâncias resiniosas, que ele chamou de eletricidade resiniosa, e a produzida pelo atrito, de substâncias como vidro ou mica, que ele chamou de eletricidade vítrea, certo? Então, havia esses dois tipos de fluidos elétricos, e os corpos eletricamente neutros, eles continham quantidades iguais de fluidos, ok? Bom, e aí, com base nessas teorias e na teoria de vários outros cientistas que eu não citei aqui, mas que fizeram grande diferença, Benjamin Franklin, fazendo algumas experiências, chegou à conclusão de que a eletricidade era um elemento presente em certas proporções em toda a matéria, e que a eletricidade ela não era criada pelo atrito, mas ela é transferida de um objeto para outro, e que a quantidade total da eletricidade ela permaneceria constante. Ele também estabeleceu os termos de eletricidade positiva e eletricidade negativa, assim como as propriedades de atração e repulsão entre os corpos carregados. Bom, em 1780, Luigi Galvini, professor de anatomia, ele descobriu que havia uma espécie de eletricidade produzida pelo corpo dos animais, que ele chamou de galvanismo, certo? E o seu trabalho ele foi compartilhado, certo? E sua ideia desdobrada, sendo imprescindível na criação da pilha voltaica de Alessandro Volta. Em que Volta criticou as ideias de Galvini, afirmando que era o metal em contato com os tecidos animais a fonte da eletricidade. A ideia de uma ação à distância nunca satisfez inteiramente aos cientistas, certo? Naquela época, por volta do século XVIII, os cientistas eles evitavam fazer afirmações que não fossem sustentadas pela experiência, ou seja, eles seguiam o exemplo de Newton, certo? E alguns deles acreditavam numa espécie de tensão ou pressão no meio que pudesse transmitir a força. Foi aí que foi atribuído a Faraday, certo? O crédito de ter tomado o primeiro e decisivo passo na direção certa a respeito dessa ideia, né, como veremos mais adiante. Faraday, por sua vez, nasceu em 1791 na Inglaterra, era de família pobre, conhecia muito pouco de matemática e, por este motivo, usava ideias simples e analogias sempre que possível, fazia analogias com outros fenômenos. É considerado um dos maiores físicos experimentais dos últimos tempos. Aos 14 anos se tornou-se aprendiz de encadernador, onde teve a oportunidade de ler vários livros. Leu sobre a eletricidade na Enciclopédia Britânica, certo? Onde realizou várias experiências simples com aparelhos elétricos. Foi assistente do famoso químico Davy e realizou uma quantidade enorme de experiências, certo? Como tem, por exemplo, a descoberta da indução eletromagnética, a criação do dínamo e também vários outros, e dentre eles temos a definição para linhas de forças, que inicialmente foi dada por ele. Faraday não se contentava, certo, com a ideia de força à distância. Isso porque, antes dele, as forças elétricas, magnéticas e gravitacionais, elas eram imaginadas como atuando através do espaço. E ele não se contentava com isso, certo? Para ele existia algo. Ou seja, para visualizar essas forças agindo entre as cargas elétricas ou entre ímãs, ele imaginou que entre elas era cheio de algo que ele pudesse puxar ou empurrar, certo? Foi aí que fundamentou-se na semelhança entre a forma de colocar as limalhas de ferro ao redor de um ímã e das partículas ao redor de um corpo eletricamente carregado e propôs que a eletricidade ela deveria atuar através de um meio e não por ação da distância no espaço vazio, certo? E que esse referido meio transmitia força elétrica ao longo das linhas de força, certo? Com isso, ele imaginou que as linhas elas formavam tubos, tal que o produto da intensidade da força pela área da seção transversa do tubo permanecia sempre constante ao longo do comprimento do tubo, certo? Outro ponto importante, que ele ressaltou é que essas linhas de campo, elas fornecem não só a direção de atuação da força, mas também sua intensidade.
Com isso, ele chamou de campo, né, o conjunto das linhas de força, mas não deu uma definição precisa para elas, certo? Essa definição ela só foi formalizada um tempo depois por Maxwell, certo? Bom, tivemos além de Maxwell, né, outros vários estudiosos, né, cientistas que estudaram e contribuíram com alguma coisa. Um deles, né, que eu achei importante ressaltar aqui, é o William Thomson, certo? Que fazia analogia entre fenômenos elétricos e aqueles da eletricidade. Em 1841, certo? Foi o primeiro a dar um tratamento matemático ao conceito de linhas de forças de Faraday, né? Que antes não tinham tratamento matemático. Em 1849, apresentou um trabalho na Royal Society, né, onde derivava os resultados de Poisson para o magnetismo, sem fazer uso de fluidos magnéticos. Ele também mostrou, né, que a intensidade magnética em um ponto dentro de um corpo magnetizado dependia da forma da pequena cavidade onde o magneto de prova era colocado e fez a distinção entre dois vetores, né, o vetor B e o vetor H. O vetor B ele chamou de força magnética, né, de acordo com a definição eletromagnética, e H ele chamou de força magnética de acordo com a definição polar, né, que mais tarde foi definido por Maxwell, né, como sendo indução magnética e força magnética, né, respectivamente. Como temos relacionado aqui nessa equação, onde B é igual a H mais 4πm, onde M é a magnetização, certo? Bom, Maxwell e o eletromagnetismo, né? Maxwell também, né, foi um importante sucessor de Faraday, certo? Foi um excelente matemático. Aos 14 anos ganhou uma medalha de matemática na Royal Society. Anos depois, né, apresentou à mesma instituição dois trabalhos bem importantes, né, que um deles foi sobre a teoria das curvas rolantes e o outro sobre o equilíbrio dos sólidos elásticos. Ele também, né, contribuiu para várias áreas da física, mas, como sabemos, ele é mais conhecido pelas suas contribuições para o eletromagnetismo, certo? Foi influenciado pelos trabalhos de Thomson e Faraday, certo? E reconheceu em seus trabalhos que sem a intuição de Faraday ele não teria desenvolvido sua teoria. Ou seja, foi aí que ele deu uma formulação matemática, né, à noção de campo introduzida por Faraday. Ou seja, para ele, se não fosse a intuição de Faraday, ele não teria conseguido formular, né, a sua teoria. Seu trabalho fundamental em eletromagnetismo foi publicado em 3 artigos, certo? O primeiro artigo, sobre linhas de forças de Faraday, ele utilizou uma analogia entre hidrodinâmica e eletromagnetismo, onde descreveu as linhas de forças de Faraday como sendo tubos finos de seção transversa variável, que transportavam um fluido incompressível e sem massa, certo? Ele tratou esse fluido como sendo uma substância imaginária e, em seguida, ele mostrou como as ideias do modelo do fluido imaginário poderiam ser aplicadas na eletricidade e no magnetismo. E chegou a uma relação, certo, em que mostra que a pressão do fluido é fisicamente idêntica ao potencial na eletrostática, ou seja, V é igual a menos P, certo? Depois disso, ele discutiu a lei de Ampère, certo? Detalhadamente, e chegou a uma relação entre a densidade de corrente J, certo? E a intensidade magnética B. E chega a 4πJ igual ao rotacional de B, onde a partir dessa equação ele obteve, né, através da diferenciação, a equação da continuidade para correntes em circuitos fechados. Posterior a isso, ele estabeleceu alguns teoremas e chegou à seguinte equação, certo? Onde temos que A, B e C são 3 funções de x, y e z, e como sabemos, né, essa é uma equação que relaciona o campo magnético com o rotacional do vetor potencial, certo? Resumidamente, isso é o que ele apresenta em seu primeiro trabalho. Dando continuidade ao seminário, falar um pouco agora sobre o segundo trabalho de Maxwell, né, sobre linhas de força físicas, publicado em 1862. Aqui ele apresentou um modelo mecânico para os fenômenos eletromagnéticos, baseado na ideia de uma substância existindo sob certas condições de movimento e pressão,
De início, ele faz uma comparação entre as linhas de força magnéticas e gravitacionais. Ele supõe que o fenômeno do eletromagnetismo depende da existência de uma tensão na direção das linhas de força, combinada com uma pressão hidrostática, isto é, uma pressão maior na direção transversa do que na direção axial. Então, de modo geral, ele desenvolve a ideia de que os fenômenos eletromagnéticos, né, são provocados por deslocamento das partículas do éter. Então, essa substância aqui que ele está falando é o éter. Tá? E ele examina os fenômenos magnéticos de um ponto de vista mecânico. Então, ele chegou, ainda nesse segundo artigo, ele chegou à equação relacionando a densidade de corrente com o rotacional de B, que é a intensidade magnética, que ele havia deduzido no artigo anterior, que é a lei de Ampère. Então, ele mostrou também que a velocidade de um ponto na circunferência de cada vórtice deveria ser proporcional à intensidade magnética e que a densidade da substância dos vórtices era proporcional à capacidade do meio para a indução magnética. Então, esse vórtice era algo que ele supõe que o éter possui e que é rotacional. Aí ele chega a essa equação aqui, né, no seu artigo, que é uma equação que se aplica ao polo magnético, onde B é a intensidade magnética, como aqui falado, e M é a quantidade de matéria magnética imaginária por unidade de volume. Na segunda parte do seu artigo, Maxwell ainda tinha dúvida quanto à natureza da eletricidade, né, e como ela se relacionava com a matéria. Então, ele estuda essa relação entre os vórtices e as correntes elétricas, e aí ele elabora um novo modelo, né. Aqui ele considerou o éter formado por vórtices rígidos em rotação, entre os quais haveriam pequenas esferas que manteriam o movimento de um vórtice para outro. Esses vórtices essas partes maiores, e essas aqui são as esferas pequenas, que são as partículas. Tá ok? Então, para explicar o fenômeno de indução eletromagnética, a teoria exigia que os vórtices girassem no mesmo sentido. E para isso, ele acrescentou essas camadas de partículas, né, entre os vórtices, separando os vórtices, para que eles girassem no mesmo sentido. Tá? Dando continuidade, ainda no seu segundo artigo, ele tomando a velocidade de cada partícula como igual à média das velocidades na circunferência dos vórtices, entre os quais está colocada, Max chegou à seguinte equação. Essas letras beta, alfa e gama são componentes da velocidade de um ponto da circunferência de um vórtice, tá? E P é o número de partículas transferidas da área unitária por unidade de tempo na direção x. Ele ainda apresenta outras equações, né, através de um cálculo do trabalho realizado de uma análise de como um distúrbio causado pela alteração da velocidade de rotação de algum dos vórtices. Ele chegou a essa equação, onde P e Q e R são três componentes da força eletromotriz, mas que mais tarde ele chamou de componente elétrica. Então, existem mais outras equações similares para outros componentes. Tá? Em linguagem moderna, nós temos essa equação, que é a equação de indução magnética, que a gente conhece ela, né, com uma outra cara, que é a terceira equação de Maxwell, que é a equação de indução magnética de Faraday. Né? Então, essa equação aqui é bom comentar que é uma equação onde se utilizava, seria naquela época, de unidades gaussianas e não a unidade no SI, como se é hoje nas equações de Maxwell atualizadas. Dando continuidade, Maxwell considera o magnetismo como um fenômeno de rotação e a corrente elétrica como um fenômeno de translação. Ele supôs que a substância das células possuía elasticidade similar em espécie, embora diferente em grau daquela observada nos corpos sólidos. Maxwell chegou à corrente de deslocamento porque acreditava na existência do éter. O termo corrente de deslocamento hoje está caindo em desuso. Maxwell calculou a velocidade de propagação das vibrações transversais no meio elástico, encontrando o valor de 310.740 km por segundo. Comparou esse valor com a velocidade da luz no ar medida por Fizeau, de 314.858 km por segundo. Tá? E aí ele conclui que a luz consiste de ondulações transversais do mesmo meio que aquele responsável pelos fenômenos elétricos e magnéticos. No final do seu segundo artigo, ele se utiliza da palavra campo magnético, e a palavra campo ela entra na física.
No seu terceiro trabalho, Uma Teoria Dinâmica do Campo Eletromagnético, publicado em 1864, o modelo mecânico imaginário é abandonado, as equações são colocadas juntas e o campo eletromagnético é introduzido. Maxwell diz que sua teoria pode ser chamada uma teoria dinâmica porque ele supõe que no espaço existe matéria em movimento que produz os fenômenos elétricos observados. Nesse artigo, ele apresenta também seus resultados em 20 equações para variáveis que ele chamou de momento eletromagnético, intensidade magnética, força eletromotriz, corrente verdadeira, corrente de deslocamento, corrente total, eletricidade livre e potencial elétrico. Chegou às equações de onda para as três componentes do campo magnético com velocidade v de vibrações transversais comparável à luz do vácuo. Os artigos de Maxwell sobre eletromagnetismo não tiveram aceitação imediata. Uma síntese coerente da eletricidade, magnetismo e ótica foi finalmente apresentada por Maxwell em 1873 em seu livro Um Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo, onde esse livro possui 2 volumes. No livro dele, que é o tratado, ele não apresentou o seu modelo de vórtice. No seu livro também ele apresenta esta equação, que é uma equação de onda com velocidade de propagação dada por V, que V é o que a gente conhece por C, que é a velocidade de luz. E F é uma componente do campo elétrico. Ok? E aí Maxwell conclui que a luz poderia ser explicada como ondas magnéticas surgindo de campos elétricos e magnéticos acoplados uns aos outros e propagando pelo éter. Certo. Maxwell ele deixou alguns assuntos inacabados, vamos dizer, alguns assuntos para serem mais aprofundados, mas uma dedicação maior, né? E um dos pontos foi a produção e detecção de ondas eletromagnéticas, né? A detecção do éter, a medição da corrente do éter, e uma releitura de sua série de equações de uma forma um pouco mais concisa e de utilidade prática. Um desses pesquisadores foi Hertz, onde ele realizou diversas experiências fundamentais, onde ele se propôs detectar ondas eletromagnéticas além da luz e medir suas velocidades. Né? Ele calculou a velocidade de propagação eletromagnética, onde encontrou um valor de 2,88 vezes 10 à oitava metros por segundo. Ele produziu e detectou ondas eletromagnéticas e demonstrou que elas tinham propriedades de reflexão, refração e interferência. Tá? Um outro pesquisador foi Oliver Heaviside, onde ele se examinou o trabalho de Maxwell, né, e usou relações de simetria entre forças elétricas e magnéticas na formulação das equações do eletromagnetismo. Né. Oliver ele teve um papel muito importante na divulgação de Maxwell. Oliver Joseph foi o primeiro a fazer o uso das ondas hertzianas, né, assim chamada, para a telegrafia sem fio, mas não pensou que o fenômeno pudesse ter utilidades práticas. Um outro pesquisador que veio a contribuir foi Lorentz. Né? Ele propôs construir uma teoria usando as equações de Maxwell que explicasse de maneira unificada a relação entre a eletricidade, o magnetismo e a luz. Ele postulou também que os átomos eram constituídos de partículas carregadas e sugeriu que as oscilações dessas cargas dentro dos átomos era a causa da luz. Né? E um dos seus alunos, né, Zeeman, em 1996, demonstrou que, de fato, né, isso acontecia, e em 1902 os dois ganharam o prêmio Nobel. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre as experiências para detectar a presença do éter. Em 1818, o engenheiro civil Fresnel foi o primeiro a introduzir o conceito de que o éter deveria estar em repouso para explicar o efeito da aberração descoberta por James Webb. Esse efeito de aberração está relacionado com a mudança aparente de direção de um sinal quando a gente se move, tá certo? E ele vai ser dado, essa mudança aparente, vai ser dado por essa expressãozinha aqui, tá certo? Se o éter se deslocasse em conjunto com a Terra, esse efeito seria nulo. Então Fresnel, ele disse que o éter era parcialmente arrastado pela matéria. Aqui também ele apresenta, né, uma equação para calcular a velocidade da luz num líquido em movimento. E esse líquido estaria se movendo em um tubo, tá certo? Que é dado por essa expressãozinha aqui. E esse fator aqui é o famoso coeficiente de arrasto de Fresnel. Então, em 1881, Michels foi o primeiro a realizar uma experiência para detectar o movimento da Terra em relação ao éter.
Essa experiência de Michelson, nós temos aqui uma ilustraçãozinha para explicar ela, tá certo? Então, basicamente, funciona da seguinte maneira. Nós temos uma fonte aqui, tá certo? Que vai emitir 2 raios de luz. Aqui é um espelho semi-transparente e aqui são 2 espelhos, tá certo? Então, esse espelho aqui, na hora que essa fonte emite esses raios, parte desses raios atravessam esses espelhos e a outra parte é refletida, tá certo? Esses 2 raios. Quando elas chegam nesses 2 espelhos aqui, elas são refletidas novamente e passam por esse espelho semi-transparente e chegam até esse aparato. Então, o objetivo dessa experiência era identificar, né, uma possível diferença de tempo no percurso desses 2 raios, que essa diferença seria dada pelo o éter, né, o vento de éter. Então, se existisse essa diferença de tempo, se fosse detectado o éter, esses 2 raios chegariam aqui com uma diferença de fase, né? Só que o que foi observado foi que nenhuma evidência foi encontrada do vento de éter. Então, em 1887, Michelson repetiu essa experiência com Morley, né, aperfeiçoando, colocando mais espelhos, mas novamente eles não tiveram nenhuma conclusão. Então, foi sugerido que o éter era arrastado pela Terra, tá certo? Só que aí isso recairia de novo no efeito de aberração. Fitzgerald, em 1889, ele sugeriu que o comprimento dos corpos materiais se modificava na direção de seu movimento no éter de uma quantidade que dependia do quadrado da razão entre as suas velocidades e da velocidade da luz. Então, ele falou que na experiência de Michelson e Morley, esse aparato ele sofria uma pequena contração que não era perceptível a olho nu, mas que o efeito acontecia e por isso que a gente não conseguiria observar a presença do éter, porque essa contração compensava o tempo, tá certo, de diferença. Então, por isso que a gente não conseguiria notar. Lawrence, em 1882, propôs, sem conhecer o trabalho de Fitzgerald, uma teoria semelhante, tá certo? Na qual ele falava que o movimento de um corpo sólido através do éter exerce sobre o corpo uma influência que varia segundo a orientação do corpo em relação à direção do movimento. Em 1895, ele considerou um sistema de coordenadas, certo, que se movia com velocidade v em relação a outro sistema que estava em repouso com referência ao éter e propôs as seguintes transformações, onde t era o tempo geral, o tempo verdadeiro, e t' seria o tempo local. Esse tempo, onde t seria o tempo geral, verdadeiro, e t' seria o tempo local, certo? Esse tempo local, para Lawrence, não era real, era apenas uma consequência matemática, tá certo? Das transformações, mas não era real para ele. Em 1899, ele apresentou as seguintes transformações entre sistemas inerciais diferentes. E as dilatações determinadas por essas equações eram as que tiveram que ser supostas para explicar a experiência de Michelson e Morley. Novamente, essas transformações aqui não tinham significado físico, tá certo? Eram só formulações matemáticas. Em sua teoria, Lawrence tentou explicar os fenômenos físicos, né, em termos dessas interações e radiação de elétrons e o éter. E ele falou que para predizer o resultado de experiências eletromagnéticas em sistemas inerciais diferentes, deviam-se usar as transformações propostas por ele. E uma consequência dessas transformações era que o tempo não foi do mesmo jeito em sistemas de referências diferentes. No entanto, existia uma contradição, porque ele falava que a dilatação temporal não tinha realidade física, mas a contração espacial era considerada como um fenômeno real para Lawrence. Algumas ideias se põem careta, certo? Em 1898, ele atacou o conceito de simultaneidade, porque ele falava que estava relacionado com a mensuração do tempo. Aceitou a hipótese de contração dos corpos, falou que era inútil tentar medir o movimento da Terra em relação ao éter, falava que a massa de um objeto aumenta com o aumento da velocidade, a velocidade da luz seria a velocidade máxima que um objeto poderia alcançar, então as leis de Newton elas tinham que ser modificadas,
e todas as forças deveriam se transformar do mesmo modo. Vamos falar agora um pouquinho sobre a teoria da relatividade de Galileu. O princípio da relatividade da mecânica clássica afirma que as leis da mecânica elas têm a mesma forma em quaisquer dois sistemas de coordenadas, certo? E são relacionadas pelas seguintes transformações. Só a partir de 1909 essas transformações passaram a ser chamadas as transformações de Galileu. Então, na mecânica newtoniana, nós temos as quantidades invariantes, que são quantidades, grandezas que não variam de um sistema para outro, ou seja, elas permanecem com o mesmo número, como força, carga elétrica e dentre outros. No princípio da relatividade de Galileu, as leis da mecânica elas são covariantes, tá certo? Elas não precisam ter o mesmo valor, mas sim se transformar de uma mesma forma, como por exemplo, a lei da conservação da energia em dois sistemas diferentes, ela vai continuar sendo válida, mas esses dois sistemas podem ter energias totais diferentes, mas a conservação ela permanece ali sendo válida. Então, as equações de Maxwell elas não são covariantes às transformações de Galileu. Logo, isso exigiria a existência de uma referência especial para a aplicação das equações de Maxwell em sua forma original, que seria o éter, né? No caso, só que o éter ele não tinha sido detectado experimentalmente, então era um conceito supérfluo que deveria ser abandonado. Einstein acreditava que as equações de Maxwell estavam corretas, tá certo? Mas isso levaria à invariância da velocidade da luz. E Einstein ele abriu mão da invariância de Galileu e preferiu achar que as equações de Maxwell estavam corretas. E como isso aconteceu, nós vamos ver no próximo capítulo. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado.